8h35, o nosso assunto agora é nacional, porque ontem uma sessão que foi marcada por bate-boca e princípio de briga no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Foi quase isso, viu, Júlio Pinheiro? Por quê? Porque teve o arquivamento do processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado André Janones. O caso foi arquivado por 12 votos contra 5. Após aprovado o arquivamento, os deputados Janones e Nicolas Ferreira partiram aí para a briga, precisando ser separados pelos assessores, inclusive. Para a gente entender mais o que foi que aconteceu, você acompanha agora na reportagem de Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. A sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados desta quarta-feira foi marcada por confusões, bate-bocas e empurrões entre deputados governistas e da oposição. A confusão generalizada aconteceu durante a análise de um processo contra o deputado Janones, que acabou arquivada pelo colegiado por 12 votos a 5. O resultado foi motivo de mais confusão no plenário do Conselho de Ética. De acordo com relatos feitos à Jovem Pan, a discussão iniciou após insultos de assessores dentro do plenário da comissão. Você matou assassino. Em meio ao embate, a Polícia Legislativa interviu e André Janones deixou as dependências do colegiado escoltado pelos agentes. Mas a confusão ainda se arrastou pelos corredores da casa. Ladrão, vagabundo! A confusão envolvendo Janones não foi a única da sessão desta quarta. Em determinado momento, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, apoiou o relatório de Boulos e citou o caso de Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, e que teve um processo arquivado no Conselho de Ética após uma fala transfóbica. De acordo com os parlamentares envolvidos na discussão, não haverá representação na Delegacia de Polícia da Câmara e nem mesmo na Comissão de Ética. Muito bem, para quem não viu, tem um deputado potiguar lá no meio, viu? Sargento Gonçalves. Mas antes do seu comentário, Júlio Pinheiro, eu queria trazer esse depoimento aqui do relator do processo, que foi o Guilherme Boulos, que usou o argumento dele para que deu parecer para esse arquivamento. Ele argumentou que é uma questão de isonomia, já que diversos outros casos do Conselho são arquivados, porque os fatos apurados são anteriores. Aí abre um precedente para isonomia. Minha gente, pelo amor de Deus. Palhaçada. É oficializar a rachadinha, né? Exatamente. É oficializar a rachadinha. Ontem eu tive o desprazer de acompanhar o relatório, a leitura Tava do desocupado? relatório. Não, mas na verdade é Tava dever sem de fazer ofício. nada. Pelo contrário, eu tava trabalhando, por isso que eu tava vendo essa porcaria. Mas Guilherme Boulos, ele disse, não, vamos esperar a condenação da justiça. E se a justiça condenar, ele tem que ser punido. É lógico, cara pálido. Acontece que há uma punição também que é prevista no próprio Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E o que foi que o deputado Guilherme Boulos fez? Passou a mão na cabeça de Janones, que tem todos os indícios de que cometeu o crime de rachadinha. E mais do que isso, ele voltou a tratar como já condenados, que não são, o senador Flávio Bolsonaro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, falando sobre um caso desse. Ele poderia dar o exemplo. Eu, que no momento que sou relator, estou aqui querendo a punição de Janones e não fez. Mas agora falar sobre a palhaçada que foi essa sessão. E o pior, pessoal, para quem nos acompanha pelo YouTube, viu a risada, as pessoas rindo, os deputados rindo numa situação como essa. Os deputados aqui do Rio Grande do Norte, o deputado Sargento Gonçalves, com todo respeito, ele não tá lá para fazer esse tipo de coisa não, para ficar rindo de Ele tá lá para fazer o quê, hein, Júlio Pinheiro? Legislar, porque a gente não vê uma atuação Exato. do deputado Gonçalves. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá vendo ele se
ter um destaque no noticiário. Pois e é. no meio de uma briga, de uma confusão. E a gente vê que o que essas pessoas queriam era somente palanque. O próprio Gonçalves lá não acrescentou em absolutamente nada na discussão. A gente vê Gonçalves com um celular dando risada, um deputado que eu não vou dizer o nome dele, com um chapéu do tamanho do mundo, parecendo Sérgio Reis, achando que tá na festa de Barretos. Pessoal, infelizmente, o nosso Congresso Nacional se tornou um circo. Não, com e todo essas respeito aos imagens palhaços. desse corredor aí, essas pessoas brigando, a gente Horrível. parece que tá vendo... E Nicolas Ferreira e Isso é um Janones... Congresso? Não, e Nicolas Ferreira e André Janones são de Minas Gerais, ambos são do mesmo estado. Claro que são adversários políticos, Janones mudou de lado e é hoje em dia um lulista de carteirinha, e eles ameaçando trocar socos nos corredores. E Nicolas disse, venha me bater. E Janones, eu quebro sua cara. Júlio Isso Pinheiro. por si só Olha já aí. seria quebra de decoro pessoal. A gente tá falando do Congresso Nacional, imagens ridículas, e não vai acontecer absolutamente nada. E sabe o que é pior? Esse pessoal acha que tá na hype, tá fazendo um negócio muito bacana. Sargento Gonçalves posta essa pataquada todinha em suas redes sociais. Então é uma vergonha a representatividade que tem não só o Rio Grande do Norte, mas todo o Brasil no Congresso Nacional. Bom, e hoje a repercussão desse triste incidente, desse triste fato aí que a gente está trazendo no noticiário na manhã de hoje, a repercussão é que o deputado federal Nicolas Ferreira já afirmou que vai questionar aí o PL, o Partido Liberal, vai expulsar o deputado que votou contra Cassar Janones. Sim, pois é. gente, né? Mas, pessoal, venhamos e convenhamos. O que ficou em segundo plano foi essa votação. A gente só está falando sobre a confusão. Que é o deputado Júnior Lourenço, do PL do Maranhão. Eu acho que mais que a confusão, gente, é o fato de terem arquivado um processo sobre rachadinha. Mas sim, pessoal. Entendeu? Não, e com o argumento de que a delação foi feita... Garantindo isonomia. Não, e que a delação não atingiu o atual mandato que o deputado está exercendo. Pois é. Teria sido algo voltado para o mandato anterior. Quer dizer, no novo mandato, redimimos. Exatamente. Passou, zerou. Zerou. Minha gente. Uma comissão que é de ética, Palhaçada. mas não teve nada de Aliás, ética. o trabalho das comissões de ética, com todas as vênias, a gente não vê ela atuar contra o corporativismo dentro de uma comissão de ética é tamanho, né? Você não vê nenhuma atuação contrária a parlamentares. Isso em via de regra na maioria das casas legislativas desse país. E... Vai para a comissão de ética, você esqueça. Se não houver um clamor da sociedade, uma mobilização... Esqueceram, Janones, faz muito esqueçam tempo. de mim. O ouvinte aqui está dizendo, se tiver um tumulto no Distrito Federal e não tiver Janones, é porque não é tumulto. Pois Ele coleciona confusões. E perdão, Luiz, só para complementar, e para acabar a palhaçada e ter acabado meu dia ontem completamente, eu vi uma discussão que inclusive era importante que o Ministério Público Eleitoral averiguasse se não foi alguma coisa, se não violou a lei da pré-campanha, que também pode tudo, né, pré-campanha. Um bate-boca entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal nesse meio. Meu Deus do céu, Dois pré-candidatos a São Paulo, pois né? é, falando, eu quero país. debater com você, discutir com você na eleição, e Pablo Marçal levanta com aquela... Pessoal, que palhaçada é esse Congresso. Não, enfim, você que puder não acompanhar... Nível do nosso Congresso, exatamente. Né? Você que puder não acompanhar, não acompanhe não. É melhor você ver só o noticiário, que a gente filtra aqui a quantidade de porcaria, espreme um pouquinho e traz notícia pra vocês. Vamos dar continuidade aqui, porque tem outro